Quando ele olhou pra mim, o moletom afastou aqui um pouquinho e eu vi roxo aqui no rosto dele. Ela salvou um menino de 11 anos que era abusado pelo padrasto nos Estados Unidos. Esse testemunho aqui é muito forte. Assim, a gente já tava no final do dia. Pensa comigo, era 1º de janeiro, né? 1º de janeiro, o pessoal tinha passado aí de festa e a gente nesse dia começou a trabalhar às 4 horas e era por volta de 11 horas. O restaurante iria fechar à meia-noite. Às 11h30 chegou uma família, 2 adultos, 2 crianças. Vocês conhecem, americano não sai a essa hora para comer com criança. Ok, tá estava passeando, podia estar no parque, mas mesmo assim. E eles entraram. Quando eles entraram, eu estava no pátio do lado de fora, mas eu observei bem eles entrando e eu já falei assim, sabe quando... Alguma coisa estranha. Tem alguma coisa ali. Mas deu pra notar que eles eram americanos ou não? Deu. E aí entraram, escolheram a mesa, eles escolheram a mesa. Dentro do restaurante tinham 7, 8, 9, 11 mesas. Tinha uma ocupada quando eles chegaram. Então tinham 10 para eles escolherem. Eles escolheram a única mesa que eu podia fazer o que eu fiz. Meu senhor. E sentaram. O menino sentou na única cadeira que eu também podia me comunicar com ele da forma que eu fiz. Então eu vejo assim que tudo foi Deus ali... Pra salvar mesmo, né? Arrumando tudo, Sim. ajeitando tudo como uma orquestra, né? Perfeito, cada movimento. Enfim, e aí a primeira coisa que eu observei, não estava frio aquela noite, apesar de ser janeiro. E eles estavam todos de camiseta de manga curta, bem à vontade, e o menino todo coberto. Quantos anos o menino tinha? 11. Mas eu olhei pra ele, de tão pequenininho, magrinho que ele era, eu achei que ele tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos. Ele tinha mais uma criança junto. Tinha a irmãzinha de 5 anos. E ele tava de moletom, com capuz na cabeça, máscara. Todos eles entraram no restaurante e tiraram a máscara, o menino ficou de máscara. E óculos de grau, com capuz, calça comprida, quietinho, sentou. Me lembro que o homem apontou a cadeira para ele se sentar. Ele se sentou quietinho, sentaram, a garçonete veio, ofereceu tudo, fez o trabalho dela e eu fiquei observando. E aí tinha um outro garçom, eu chamei ele no cantinho e falei para ele, falei assim, Natan, você me ajuda a observar aquela mesa ali, tem alguma coisa estranha. Ele disse, Flá, ok, mas não tô vendo nada. O que você pensou que pudesse ser nessa altura do campeonato? Passava tanta coisa na minha cabeça, mas o que eu mais focava tem alguma coisa ali e eu tenho que saber o que é. Alguma coisa errada com a criança mesmo. Com a criança. Eu tenho que saber o que é. Mas era de feeling mesmo, de sentimento, assim, né? Porque até então eu não tinha visto nada concreto ali. E fiquei observando. A garçonete trouxe as bebidas, 3 bebidas, nada pro menino. Ela trouxe a comida, nada pro menino. E ninguém conversava com o garoto. Ele quietinho, assim, no canto. A única coisa que ele fazia era brincar com uma plaquinha, assim, que estava na frente dele. E ninguém conversava. Ele não comeu, não bebeu? Nada. Nada. Nem água. Nada. E a menininha... E a reação dos pais, sei lá, que tava ali? Tipo, nada? Normal, conversando um com o outro. Deram um tablet pra menininha, que a menininha super espoleta lá brincando. A gente passava, ela conversava com a gente, sabe? Brincando. E o menino quieto. Quieto. Sem quase se mover. E... aí veio a comida, nada. Eu falei, é minha oportunidade de chegar na mesa. Aí me aproximei da mesa com a desculpa porque eu já tinha perguntado a garçonete. Tá faltando uma comida, não? Não pediram nada pra ele. Eu falei assim, opa. Aí cheguei na mesa e perguntei, assim, tá tudo bem? Você perguntou por que ele não comeu, alguma coisa assim? Tipo... Eu perguntei assim, oi, tá tudo bem? Tá tudo certo aqui com a comida? Gostaram? Tá faltando alguma coisa? Eu posso trazer mais alguma coisa pra vocês? E aí o homem virou pra mim, virou assim e falou, não, tá tudo bem. Ele vai comer quando chegar em casa. Pô, 11h30, quase meia-noite.
todo mundo comendo. O menino ainda vai comer quando chegar em casa, Tá mal contada a história. É, né? estranho demais. E o menino quieto. Nessa hora ele olhou pra mim. Ele virou e olhou pra mim. Quando ele olhou pra mim, o moletom afastou aqui um pouquinho e eu vi roxo aqui no rosto dele. E uma ferida, sabe? Casca de ferida aqui assim no meio das sobrancelhas dele. E eu olhei e falei, não, tem alguma coisa. Você já tá meio pior. Tem alguma coisa. Americano não come tarde. Eles dão comida para criança 5, 6 horas da tarde. 11 horas, o menino ainda não comeu e vai comer quando chegar em casa. Aí eu, em frente, porque eles se reformaram lá agora, mas na época ainda estava na divisão antiga, tinha um corredor onde tinha a mesa de apoio dos garçons e que ia para a cozinha. E esse corredor estava bem de frente para ele. Então eu me posicionei no corredor e fiquei olhando. Que eu fiquei olhando, ele estava com a plaquinha, ele puxou a plaquinha e quando ele puxou a plaquinha, eu vi roxo aqui nele. E eu sabia que roxo aqui é coisa de defesa, né? Você coloca o braço na frente. Ou então vai pegar, ou alguém pega, né? Sei lá. Ou cai, bate, né? Alguma coisa assim. E aí isso eu já tinha ido na cozinha e falado com o pessoal, tá acontecendo alguma coisa, tem que saber o que é. E todo mundo, calma, Flá, não é nada. Mas tinha Uma coisa te incomodando aí, né? Nossa, uma dor aqui dentro. E aí eu falei, vi que da onde eu tava, no caixa ali, na mesa de apoio dos garçons, eu vi o menino, ele conseguia me ver, mas tinha uma geladeira na frente que tampava a vista do homem que estava também virado para esse corredor. Entendi. Ou seja, se ele olhasse, ele não veria o menino falando com ninguém. Não, ele não me viria. Não ia ver ela, mas ia ver. O menino consegue ver porque ele tava mais dele, pra cá. mas o menino me via. Sim. Então eu falei assim, eu vou tentar. Peguei um papel e escrevi. Qual que foi a pergunta? Você tá bem? Are you okay? E aí me joguei cara, assim. Como que você conseguiu fazer isso, né? Porque o cara não vê e. Me joguei um pouquinho em cima do balcão, peguei um garçom, falei, fica aqui na minha frente para tampar mais a vista do homem. E fiz assim para ele, pro menino, com papel. Que aí ele olhou, eu vi que ele se assustou. E aí ele balançou a cabeça que tava bem. Ele balançou a cabecinha assim, olhou pro lado. Eu falei assim, não me convenceu. Ok, deixei o papel, passava, olhava. Fazia questão que ele visse que eu estava passando e que estava olhando para ele. E aí ele começou a fazer um sinal para mim. Para mim, para os garçons que estavam trabalhando. Ele olhava assim nos olhos da gente, fechava os olhinhos, abaixava a cabeça e olhava de novo. Tipo, eu quero falar alguma coisa. Né? Pelo menos foi o que eu entendi. E eu falei, aí tem. Aí peguei o papel, escrevi, fiz outra pergunta. Você precisa de ajuda, né? Eu escrevi, do you need help? E mostrei para ele. E aí quando eu mostrei para ele, ele olhou para o lado, ele estava com os bracinhos assim, cruzados em cima da mesa. Aí ele balançou a cabeça, dizendo que sim, e fez assim com a mãozinha. Quando ele fez assim, eu entendi que, sim, eu tô precisando de ajuda, mas e daí? Mas né? e daí? Você pode fazer, o que eu posso fazer? Sim, ele fez tipo assim, né? Sim. Disfarçando. É. E aí eu escrevi, porque todo mundo vê o papel e pergunta o que é aquele ok embaixo, né? Então aí no mesmo papel eu escrevi ok e mostrei para ele entender que eu ia fazer alguma coisa, que ele não se preocupasse que eu ia fazer alguma coisa. Aí imediatamente eu peguei o telefone, fui pro fundo do restaurante para não ter nenhuma chance deles escutarem. Liguei para Rafa, a dona do restaurante, porque ela estava com Covid em casa. Na hora do fechamento, eu sabia que ela ia estar olhando nas câmeras, normal.
E eu falei assim, se eu chamo a polícia chega aqui sem ela saber, ela vai dar um troço Claro, lá, lógico, né? você fez bem. Então eu peguei o telefone e falei, Rafa, tem uma situação aqui, assim, 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 estou chamando a polícia. Ela chama agora, Flá. Desliguei o telefone. Aí fui pro fundo e liguei pra polícia. Falei assim, olha, eu sou gerente de um restaurante, eu não sei o que fazer, tem uma situação aqui de uma família, o menino tá machucado, eu tentei me comunicar com ele sem os adultos verem e ele falou que precisa de ajuda. O que eu faço? Uhum. Ele falou assim, pode esperar que a gente está mandando a viatura. Exatamente 12 minutos depois, chega a viatura. Nisso eu já estava lá fora esperando Mano, que eles, porque pra desespero, mim né? parecia 2 horas, Sim, né? porque imagina você assim, ó, tipo, não posso deixar ele embora. E aí? E se ele levantasse pra ir embora, o que você ia fazer? Então, aí Tipo, eu tava lá trancar a fora, porta? É. o que eu fiz? Eu falei, como já tava perto de fechar, não tinha carro tá. ali, eu sabia quais eram os carros do pessoal que trabalhava no restaurante e tinha mais 2 carros que não eram do pessoal que trabalhava ali. Corri e tirei a foto da placa, porque falei, se esses povos vão embora, pelo menos alguma coisa Caraca, mano, tem. você sabe que ligou pra você depois e falou, vem trabalhar com nós, não? Deve estar trabalhando agora, né? Não, cara, mas é Tirei. muito... Tipo, você pensou muita coisa ao mesmo tempo. Tu é casada, Flaviane? Sou. Ó, Coitada do seu marido. tá, meu irmão, não traia. Não vacila. Não tenta fazer nada. Ai, cara. Na verdade, eu sou separada, né? Mas... Enfim, a longa história, outra história para um outro pôr do sol. Enfim, aí tirei a foto e fiquei ali, porque aqueles 12 minutos era uma eternidade. E aí chamei a garçonete e falei para ela, olha... Não entrega a conta. Enquanto... Diminui a velocidade do serviço. Demora a levar a conta, oferece mais bebida. Se eles pedir a conta, oferece uma sobremesa de cortesia, de ano novo. Inventa qualquer coisa para fazer com que eles fiquem mais tempo possível. E nisso eu já estava pensando, se eles saírem, ou o menino vai sair primeiro ou ele vai sair por último. Se ele sair primeiro, eu vou pegar a mão dele e vou sair correndo. Se ele sair por último, eu vou entrar no meio e vou me trancar com ele no banheiro até a polícia chegar. Daqui ele não sai. Mas você não pensou se o cara tiver armado e ia dar tiro pra tudo quanto é lado? Você nem pensou nisso? Não. Foi o que eu pensei. Era o que eu podia fazer, né? E aí, graças a Deus, a polícia chegou. Aí a polícia chegou, perguntou o que estava acontecendo, mais ou menos. Eu disse... E eles quietos na mesa como se nada tivesse acontecendo. E é porque a polícia chegou com já a sirene ligada, né? Não de barulho, E mas de ele luz. não Então, assustou? O cara não assustou? Não fez nada? se ficaram na mesa como se nada tivesse acontecendo. Nada. E aí o policial falou, não entra, porque a gente não sabe a reação, né, da pessoa, fica aqui de fora. E aí eram 3 policiais, eles entraram, se aproximaram da mesa. Um deles levou o menino lá pra fora. Mas chegou, o que ele falou na mesa? A policial, a hora que chegou, você não... Não, eu tava do lado de você fora. tava lá fora. Né? Mas aí eles já tiraram o menino, um deles, e 2 ficaram lá dentro. Como eu tava lá fora, ele pediu pra eu me afastar um pouco. Eu me afastei, mas de longe eu tava vendo. E ele começou a conversar com o menino. Eu não escutei, mas eu via a movimentação. E aí ele pediu o menino para tirar o capuz, e quando o menino tirou o capuz aqui, Tava muito machucado? preto, Você tá brincando, mano. Não. preto, vermelho, todo esse lado dele. E aí ele pediu para ele levantar a blusa, porque eu tinha dito que tinha hematoma, né? Então ele levantou a blusa e o braço também tava todo. Meu pai amado. Senhor, cara. Você chegou a ver isso, Flaviane? E aí eles entraram, tiraram o homem para fora, a mulher, e ficaram lá mais ou menos umas 2 horas naquele conversa aqui, conversa ali, até que chegou o corpo de bombeiro. E Por que o corpo de bombeiro?
porque o menino estava muito machucado. É, por causa do Ele menino. precisou de Nossa. socorros. Não, mas eu acho que eles iriam chamar, né? Porque viu que ele tava muito roxo. Ambulância. O menino saiu de lá com a menininha. A menininha não tinha nada, Ah, mas eles saíram de lá na ambulância. tirou a menininha também. Prenderam ele lá dentro do restaurante, o homem. E a mulher saiu sozinha no carro dela. E as crianças foram pro hospital. Depois eu fiquei sabendo que eles ficaram 7 dias no hospital. Porque ele estava muito machucado. Ele já tinha 3 ou 5 dias que não comia. Estado de desnutrição muito forte. Infecção e tudo. Super abaixo do peso. Meu Deus. E a menina? A menina não tinha nada. Eu observei que a menina, assim... Eu, como sou mãe de menina... Talvez a menina era mais, sei lá, xodó do pai, não? Não. Eu achei que a menina estava muito mal cuidada. Cabelo sujo, roupa suja, não estava cheirosinha, né? E menina, a gente geralmente cuida assim, mais um pouquinho. Sim, é. Mas só, a menina estava comendo, estava interagindo com todo mundo, espoleta, conversando. E só o menino naquela situação. Depois, aí nós foram para o hospital, não tivemos mais notícia, nada. Uma semana depois, que o pessoal da polícia me ligou perguntando se eu podia ir até lá para dar uma... contar para eles, né? E falar também para uma gravação lá que seria usada para Tipo, como o testemunho. canal de televisão Ah, tá. deles, né? Uhum. Depoimento. E aí foi quando começou a minha surpresa, a nossa surpresa. Porque até então eu não sabia dos detalhes. Sim, você não sabia da história por trás. Não. E aí eu falei o que tinha acontecido lá para as câmeras, para a gravação deles, e perguntaram se eu me importaria de falar com algumas câmeras a mais. Eu falei, não, já estou aqui mesmo, né? E aí a gente se dirigiu para uma outra parte lá do departamento de polícia, e quando eu cheguei tinha Uma coletiva de imprensa. uma coletiva. Mano. Uma coletiva, e aí eu me assustei. Aham. Né? Eu me assustei e eles colocaram a gente como se fosse num palco e começaram a falar do assunto. Ali eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. De verdade. Porque daí eles contaram a história pra imprensa saber o que é, e aí que você ficou sabendo. Aham. E o que era E o que a história? O menino, se não tivesse sido socorrido naquele dia, provavelmente no máximo 1 ou 2 dias depois eles teriam encontrado o menino morto. O menino tinha de 3 a 5 dias que não comia. O menino não era abusado, o menino era torturado. Nossa. Ele era torturado. E o chief de polícia disse que realmente, se aquela intervenção não tivesse acontecido, eles não estariam vendo um caso de um resgate de uma criança, mas sim mais um homicídio, né? E ele toda a vida foi abusado, ele foi torturado. Ele chegou a falar alguma coisa? A criança chegou a depor, ficou público isso? Ficou. Ele morava com a mãe, né? O homem era padrasto. Desde os 5 anos de idade, também 5 anos que a mãe estava com esse homem. A criança não tinha contato com o pai, a mãe não deixava. O pai não sabia de nada do que acontecia com o menino. E ele, depois de, me parece que 2 anos, começou porque ele é ex-militar, ele usava o homem. O homem, é. Ele usava a desculpa de dar treinamento militar para o menino como forma de castigo. Você tá de sacanagem. Então ele fazia o menino fazer exercícios,
E as punições também. Então aí o menino foi amarrado em uma dolly, essas dolly de carregar mudança. Ele era amarrado para trás e ele tinha que tentar sair daquilo. Ele era amarrado, pendurado numa porta de cabeça para baixo, sem conseguir encostar os dedos no chão, porque ele tinha que aprender a sair daquilo. Só que aquilo era usado como forma de castigo. Castigo que agora eu fiquei sabendo quando teve o julgamento agora. Nossa, Que era pesado, cara. Eu tô assim, como que faz isso com a criança? Meu Deus. Porque eles colocavam o menino pra cuidar da irmã, a trocar fralda, dar comida, vivia no... Usava de empregado. Sim. A mãe trabalhava fora, o homem ficava... Eles estavam morando no hotel, tinham 2 quartos. Um quarto onde ficava o homem, a mulher e a menininha, e num outro quarto cheio de caixa, o menino no colchão, onde não tinha nada pro menino. E ele estava estudando online, né? Época de Covid. E ele tinha que estudar sozinho, ainda cuidar da irmã, e aí era punido porque não dava comida pra menina na hora certa. As desculpas, né? Tudo isso é desculpa. E precisava de um álibi pra ele punir o menino, né? Então ele escolhia o que ele julgava errado pra... E a mãe ficava, tipo... conivente. Meu... Pra mim, ela é pior do que ele, porque ela deixava, né? Ela via tudo e deixava. Concordo, porque você colocar um cara dentro da sua casa que não é o pai biológico dos seus filhos, ver ele abusar das crianças, você não fazer nada, você realmente é muito pior que ele. Não. Pai da menina. Da menina ele era, né? E... Pô, mas é muita história, desculpe te interromper, é muita história que a gente viu no Netflix de um menino, você lembra? É o Henry. Henry, não era Henry? Tem muitos, Não, tem o Henry, tem o Bernard, tem o Gabriel Hernandes. Eles compararam muito, né? Na coletiva eles chegaram a falar que se não tivesse acontecido a intervenção, seria outro Gabriel. Sem dúvida, porque a história é muito parecida. É muito parecida. E assim... E sempre é um padrasto, né? Que tá, tipo... Sei lá, que não gosta da criança. Ou e a mãe conivente, tipo... aceita tudo. Nossa, é muito estranho, cara. Cara... Lembra do que aconteceu 1º de janeiro, né? No Natal, ele ganhou 2 bicicletas. Uma para menina, outra para o menino, e de presente. E colocou essas bicicletas no quarto dele. Chamaram as crianças, a menina pegou e ele segurou o menino e amarrou ele na dolly. Enquanto a menina abria os presentes e tudo, ele não podia, enquanto ele não conseguisse sair sozinho da dolly. Ou seja, gente, olha a tortura psicológica que fizeram com essa criança. Poxa, meu presente tá ali, tô nessa situação aqui, só posso ter o meu presente depois que eu conseguir me sair daqui, como algemado numa dolly. Então foi ali que eu fiquei sabendo de tudo que acontecia. Então eles iam falando e eu ia chorando e os repórteres perguntando, e aí... Meu Deus, 5 anos de tortura da criança. O pai ficou sabendo. Então o pai. O pai biológico ficou sabendo pelas notícias na televisão. Puta merda, meu. Ele não sabia. Depois, há um tempo atrás, eu estive com ele me disse que ele colocou o detetive atrás para encontrar o filho e tudo, mas nunca imaginou que isso ia acontecer, porque nunca pensou que ela fosse capaz de deixar, né? E aí me ligou no restaurante, aos prantos, falando que era pai do menino e tudo, e que já estava fazendo tudo para estar com o menino, e graças a Deus hoje o menino está com o pai, a madrasta, que na verdade é um anjo que apareceu, é uma mãe de verdade para o menino, e estão fazendo um trabalho maravilhoso com os dois, porque, o pai pegou a guarda de novo do menino e adotou a menininha. Nossa, que benção. Então estão os dois juntos. Caraca, velho.
Os dois juntos. E o que aconteceu com o pai e a mãe biológica? O padrasto. O padrasto, O padrasto, ele foi condenado a 10 cargos. E no final de tudo, prisão perpétua. Ele pegou três condenações de prisão perpétua. Cara, olha só. Então, Justiça aqui. Foi feito. 2, 3 semanas atrás saiu a sentença definitiva e prisão perpétua. Graças a Deus. E a mulher? A mulher, ela teve a audiência agora, mas ainda não foi... Porque aqui tem audiência, eles dão a pena e depois eles afirmam a pena, né? Ah, tá. Mas está entre 1 ano de prisão e 14 de super condicional, porque ela não pode cometer nem... ela não pode nem ter... Como fala? Nenhum tipo de... Não, de tráfico. Quando você pega um ticket de tráfico, ela não sim, tem ela não pode ter nenhuma multa. penalidade. Nada. Porque senão ela volta para cumprir 15 anos. Mas isso ainda não foi definido. Sim. Ainda vai acontecer daqui uns 20 dias. Só o dela ou o dos dois? O dela. O O dele dela. já O dele foi. já tá... Meu, o cara pegou prisão perpétua aqui. Mas tá certo, cara. Sabe por quê? Literalmente, você salvou uma vida. Literalmente, você salvou uma vida. Porque mesmo que os policiais não dissessem isso, a gente que vê, né? E a gente que é pai agora, que fica mais tocado por isso, sabe que, a criança não ia aguentar. Não. Tanto que saiu de lá numa ambulância, né? Meu... E agora sim, como... Eu não quero adiantar muito a história, mas... O que aconteceu na sua vida a partir dali? Porque teve uma... Por exemplo, você deu uma coletiva de imprensa aqui na TV norte-americana. Você foi a heroína de um crime que estava prestes a acontecer. E o que aconteceu, meu? O que... Você sentiu alguma coisa? Você virou uma popstar por um momento? Mais ou menos, né? Depois, apesar de, assim, passei a ficar conhecida dentro da comunidade brasileira, né, aqui nos Estados Unidos. Saiu em todas as partes do mundo. Essa matéria saiu, acho que em todos os países, Japão, China, Europa. Caramba. Emirados Árabes, em tudo quanto é lugar saiu. No Brasil, enfim. E com isso, eu passei a receber muita carta, muita ligação de pessoas que viam a matéria, se comoviam e queriam falar comigo. E o que mais me chocou foi que eu posso dizer 80% dessas cartas, das ligações, das mensagens que eu recebia era a mesma coisa. Obrigada pelo que você fez, porque um dia eu fui uma criança assim e não encontrei uma Flaviane. Caraca. Meu Deus. 80%. Sério? Isso me chocou muito. Cara, mas ai, meu Deus, cara. Você consegue imaginar uma criança crescendo num lar desse, velho? Meu, depois... Por isso que depois vai pro crime, né? Usa droga. Cara, a cabeça da criança fica... E ele tá tendo algum trabalho psicológico? Deve estar, né? Tá sim. Você teve contato com a criança depois? Sim. E aí? Como foi? Como é o nome dele? Você pode falar? Não. Não pode falar? Não posso. Tá. Não posso. O primeiro contato que eu tive com ele foi porque ele, antes de terminar todo o processo para que ele estivesse com o pai, ele ficou num foster home, né? E como ele não teve Natal, né? O Natal dele foi ficar de castigo, amarrado, preso, sem comer. Fizeram uma festa de Natal linda para ele. E me convidaram para ir. E... Isso me emociona até hoje, lembrar. E aí ele lá abrindo os presentes, super feliz, cuidando da irmãzinha, porque ele tinha aquela obrigação, né, de cuidar da irmã.
a detetive estava junto e ela começou a apresentar para ele as pessoas que estavam ali. Tava a minha família, outras pessoas. E quando chegou a vez dela apresentar a mim para ele, ela perguntou: você sabe quem é ela? E ele, não. E ficou olhando. Ela falou assim: é a moça que te ajudou no restaurante. E aí ele veio assim pro meu lado e me abraçou, né? E enfim, me abraçou. Eu perguntei para ele se ele estava bem, se ele ainda estava precisando de ajuda, que não sei o quê. E aí no final é onde me emociona até hoje. No final a gente pegou os presentes e ajudando a colocar, acomodar no carro para levar. E aí ele pegou na minha mão, me chamou num canto, longe de todo mundo. Ele estava de máscara, nós todos. Aí ele tirou a máscara e falou assim: olha aqui, todas as minhas feridas já sararam. Isso foi mais ou menos uns 30 dias, 60 dias depois do acontecido. E aquilo para mim foi muito forte, porque, né? Imagina. Nossa. Cara. Ele pensou, né? Eu preciso te mostrar isso, né? Agora eu tô bem. Que belezinha. Eu entendi como obrigada, né? Obrigada por você ter me ajudado. E depois, agora, quando teve a audiência, porque a gente foi depor, eu fui depor, ele depois por 2 horas, bravamente, ali de frente para aquele homem, vendo todos os materiais que eram usados de tortura, Nossa. respondendo todas as perguntas. Eu falo, o pessoal me chama de heroína, mas para mim o herói foi ele. E continua sendo. De ter coragem também de falar, né? Porque imagina, ele deve pensar: não, mas e daí se eu falar e ele vem, sei lá, querer fazer alguma coisa? Exatamente. Porque a criança é inocente, ela não sabe que ele vai estar preso, que vai, né? Exatamente. E aí depois do julgamento eu tive com ele e é outra criança, alegre, e gosta de dançar, gosta de música, ganhou peso, cresceu muito, porque como ele não comia, ele não se desenvolvia. Lógico, não desenvolvia. E agora não parece mais a outra criança, muito bem, tá muito bem. Como eu disse, a madraça dele tá junto com o pai fazendo um trabalho assim. Porque, cara, querendo ou não, vai ser um trabalho bem puxado, né? Porque o psicológico da criança abalou totalmente. Sim. Nossa, imagina o pai querendo matar a mulher. Nossa. Tipo, meu Deus. Um detalhe, no dia da corte, lá do julgamento, perguntaram para ele: por que você fazia isso com a criança? E a resposta dele foi: porque eu não queria que ele se tornasse obeso como eu. Então, eu fazia com que ele fizesse os exercícios e se alimentasse de maneira mais saudável, mas ele não comia. E os exercício militar não é exercício para uma criança fazer. Meu. Você tá brincando que esse Que cara... idiota, cara. E ele era mesmo acima do peso? Era. O homem, sim. E ele tinha alguma passagem já pela polícia ou não? Ou era da tortura, não? Não. Meu, vai entender de onde não saiu a frustração desse cara, meu. Pra ele soltar uma dessa. O grau de condicionamento psicológico dessa criança, de submissão, era tão grande que enquanto a polícia estava ali na frente fazendo as perguntas e tudo, eu vi que, né, como o menino não tinha comido, eu pedi o pessoal para fazer um sanduíche para ele e um suco e levei para ele lá fora. Quando eu entreguei esse sanduíche, o suco para o menino, imagina, uma criança 3 dias sem comer. O que vai pegar com um sanduíche cercado de polícia? Se a mãe e o pai não deixam comer. Vai comer, né? Ele pegou e entregou na mão da mulher. Ele não comeu. De que mulher? Da mãe? Você tá brincando? Não, ele não comeu. Ele pegou o sanduíche, se dirigiu até ela e entregou para ela. Ele não comeu. E como você entendeu isso? Como se ele estivesse pedindo autorização para comer? Ou como que você entendeu isso?
eu entendi, tipo, ele tem tanto medo que mesmo morrendo de fome, mesmo com fome, se ninguém falar pra ele, não, você pode comer, ele não vai comer. Ele não bebia água. Meu Senhor. Caraca. Meu, Impressionante. Dá vontade de pegar um cara desse, cara, O juiz, fazer a mesma coisa. o juiz disse. Eu tô meio sem ter eu sou falante, cara. Eu tô meio sem ter o que falar. Parece que eu tô vendo mesmo uma série, sabe? Com tudo que você tá contando. É uma... Você acaba percebendo que isso não tem chance de acontecer num lar normal, feliz, comum. Porque isso é muita coisa junto. Tipo, é um cara que já tem trauma de alguma coisa. Não, o cara com certeza tinha. Doente, né? Aí doente. já vem com um problema que pode ter sido desenvolvido na carreira militar, a gente sabe que pode acontecer. Aí pega uma mulher submissa que não, né? Tipo, tá batendo no seu filho, velho. O cara pôs a mão no seu filho. Você não põe, tipo, um pai não tem que pôr. Tá louco, cara. Aí vai acontecendo. Aí acontece um crime, cara. Não é uma noite de crime, né? É uma história, velho, que constrói um crime. Lembra que eu falei, né, das cartas? As pessoas falaram, obrigada pelo que você fez, porque eu não tive uma Flaviane que aparecesse na minha vida. E aí foi quando eu comecei a ver o quanto isso acontece com muitas pessoas do nosso lado, e a gente está tão preocupado com a nossa vida, com a correria do dia a dia, que a gente esquece de olhar para o lado. Aí você começa a ver a notícia, você só vê a confirmação disso. Descobriram uma família que tem 7 filhos lá trancados, que não comiam na Califórnia há um tempo atrás. Mentira. Nossa. É mesmo? Não sabia disso? Não. Uma família, se não me engano, eram mais de 7 filhos. E de todas as idades. Eles mantinham as crianças amarradas nas camas, faziam as necessidades ali, não comia, não ia para a escola. E até que uma das crianças conseguiu um dia fugir e pedir ajuda, que entraram na casa, era de todos os filhos. Deus, cara. Aí você vê o caso do Gabriel, você vê o caso do Henry, você vê números. E tá do lado da gente. Sabe, a gente tá tão naquele lá, focado em outra. Não vou preocupar com a vida do outro. Tipo, briga de marido, mulher não se mete a colher. Mete sim, sabe? Mete sim. Se você tivesse lá na correria e nem prestasse atenção, é mais uma família, que nem... Lógico, outras pessoas não tinham culpa disso, mas eles falaram, não, mas acho que tá tudo bem. Quantas pessoas viram? Não, quantas situações como essa ele já não deve ter sido colocado, de chegar num lugar público e ter que se esconder todo inteiro machucado, porque a família tem que fazer alguma coisa. Pois é, quantas pessoas esse menino não cruzou antes de mim, que podia ter terminado com isso antes, né? Sabia que depois que depois que você contou essa história, parece que, tipo, acho que agora eu vou sair só olhando, né? Acendeu a justiceira. Mas essa é a intenção, exato, né? por isso gente, você tá aqui, vamos, né? Vamos alertar. Né? Sim, Ficar ligado. E não ter medo. Eu falo assim, que as pessoas me perguntam, e aí, você vê, e se você estiver errada? Se eu tiver errado, o problema não é meu, é da polícia que vai investigar. Se eu suspeito de alguma coisa... Tomara que você esteja errada, né? Principalmente com uma criança, eu vou tentar proteger aquela criança, chamar a polícia, e a responsabilidade é deles. De investigar, de ver o que faz, sim, entendeu? Mas a gente tem que prestar atenção. Quantos idosos são abusados dentro de casa e não falam? Sabe por que eles não falam? Porque não querem trazer mais problema para os filhos que eles já acham que são peso, né? Que eles são, Não vão levar mais um. Coisa que, se você olhar com cuidado, você vai saber se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó está sendo bem cuidado ou não, pelo cuidador ou por quem quer que seja. É uma questão de ser humano. O juiz falou assim, olha, na condenação, que ele ia dar a condenação sim, máxima, porque ele não falhou só como pai, como cuidador, ele falhou como ser humano. Sem dúvida. Justamente. Eu achei que prisão perpétua fosse se tivesse matado alguém, alguma coisa assim, sabe?
Mas eu não sabia que pegaria prisão perpétua, né? Ele foi condenado a 3 cargos de prisão perpétua. Foi abuso agravado com intenção de matar, né? Porque se você faz o que ele fez, você tem a intenção. Sim. Sim. E depois a esposa dele lá, a mulher dele, não falou nada? Não falou se ele fazia ou... Ela sofreu algum Ela. abuso? Não. Não, pra mim, entre aspas, porque você vê uma coisa acontecendo com um filho e você não falar nada é uma forma de abuso, de manipulação. Eu concordo, é uma forma de abuso, mas se te incomoda, Claro. Meu Deus, cara. né? Porque Nossa, assim, não dá pra- porque não a dá pra- postura dela, porque ó, vamos combinar. Vamos combinar. Não dá pra Você se imagina numa situação dessa Nossa com qualquer Senhora. homem, Eu acho que eu mato. Se eu ver alguém... conhecendo ela, Pessoa. Se ver a pessoa falar um pouco mais grosso, que você vai falar, caramba... meu, conhecendo ela, eu sei que, isso não aconteceria, tipo, ah, né? Agora, eu sei que existem mulheres que vão se enfiando nisso e que são mais frágeis. Mesmo assim, eu acho, por exemplo, que você teria notado algo diferente nela. Se ela tivesse realmente incomodada com toda a situação. Mas eu notei. Você notou? Eu notei um incômodo nela de estar naquela situação ali. Principalmente a hora que eu me aproximei, que eu fiz a pergunta. Eu senti ela incomodada. Mas assim, pra mim não é justificativa, porque... só um incômodo, mas não fez nada pra ajudar. Tanto que ela foi acusada de negligência e ela foi acusada de não ter prestado socorro, né? Para o menino que estava machucado. Porque aqui, se o seu filho tá doente, você não leva ele no médico, você pode ser acusado, né? Com certeza. Imagina uma criança que tá toda machucada. Como que fica? Não é possível, cara. Incrível, velho. Incrível. Vamos tentar transformar essa história em algo bom? O que você teve algum benefício? Tipo, o governo, ganhou uma chave da cidade, você foi, sei lá, entendeu? Teve alguma coisa assim? Como que é? Porque assim, no Brasil eu acho que não acontece nada, né? Acho que só o pessoal normalmente leva pra câmara, move uma moção de aplausos pra você. Já vi isso acontecer no Brasil, né? Tipo, uma homenagem, uma coisa assim. O que aconteceu aqui pra você? O americano tem muito a cultura da meritocracia, né? Então, quando o americano, ele tem por isso, se ele acha que você fez uma coisa boa, que era além daquilo da sua obrigação, ele quer te recompensar e essa recompensa é monetária. Então, as pessoas começaram a ir no restaurante para levar dinheiro, presente para mim. Você tá brincando? Não, e aí para não ficar... Civis, pessoas normais. Americanos, especialmente. E até hoje vai gente no restaurante me procurando, querendo me conhecer. Eu recebo carta. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt.
slipping, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Enfim. Então a Rafaela criou uma conta daquele GoFundMe GoFundMe. para que ficasse uma coisa mais clara, para que as pessoas não começassem a mandar para lá e desse algum problema. Entendi. E aí essa conta cresceu e aí recebi um dinheiro das pessoas. Sim. Do governo, eu recebi vários reconhecimentos. Que legal. Essas placas, né, homenagens, e recebi do governo da Flórida um Proclamation Day, que hoje, o dia 28 de janeiro, é conhecido na Flórida, para o pessoal da Flórida, é Flaviane Carvalho Advocacy Day, dia 28 de janeiro. Caramba, meu. Para que o intuito é que para que nesse dia seja lembrado que as pessoas elas precisam, né, ficar alerta e Sim. Que isso, cara. se você vê alguma coisa, faz alguma coisa, uma forma de incentivo, de lembrar e tudo. Cara, que da Isso hora, foi o que meu. o governo fez. Se caso você ficasse aqui e não tivesse documento, eles dariam, tipo, um green card, alguma coisa assim? Tem um visto, né, que é o visto U, que é para vítima de crime e para testemunhas, né? No caso, aplicaria esse Você teria o direito de aplicar para esse visto. Entendi. que na verdade a minha legalização aqui veio por um visto desse, não por mim, mas por uma situação que aconteceu na escola com a minha filha. A minha filha foi vítima de um crime na escola. Como assim, cara? A minha filha mais nova foi vítima de violência na escola. E ela estava fazendo um trabalho na escola, em grupo. Ela tinha quantos anos? Ela tinha... vou fazer as contas aqui. 14 anos. Fazendo uma atividade na escola e de grupo. E o menino que estava do lado dela, eles estavam usando o telefone, então o telefone dela estava aberto, né? Usando pesquisa na internet. Ele tirou o telefone da mão dela. Já estava no final da aula, o professor tinha falado para terminar em casa. Ele tirou o telefone e adicionou ele no Snapchat dela e falou para ela: você faz a minha parte e me manda a foto para eu poder copiar. E ela falou: não vou fazer. Você faz a sua, eu vou fazer a minha. E aí ele pegou e tirou um isqueiro da mochila, acendeu, colocou na perna dela, assim, e falou assim: você vai fazer porque senão eu vou matar você. E aí ela bateu a mão na perna, ela assim, ela é pequenininha, mas ela é Arretada. sabe? E aí ela falou: não, eu não vou fazer. Aí ele pegou, enforcou ela, botou as duas mãos no pescoço. Dentro da sala? Dentro da sala, na frente de todo mundo. E o professor não viu. Botou as duas mãos no pescoço dela e falou assim: você vai fazer, porque senão eu vou matar você. E ela conseguiu empurrar ele e falou: não vou fazer. Nisso tocou o sino para eles saírem da sala de aula. E aí ela foi pegar as coisas dele, ele levantou e deu 3 murros na cabeça dela. Aqui. Ela ficou tonta, quase desmaiou. Aí todo mundo tinha saído da sala, o professor viu que tinha acontecido alguma coisa, perguntou para ela o que foi, ela disse. E aí foi pro diretor e tudo. O menino ficou preso 30 dias e depois saiu porque é menor e tudo. Quantos anos ele tem? O menino tinha a mesma idade. Na minha idade. Ele era mais velho um pouco. Ele Tá, tinha mais ou 15? menos 15, 16,
Pô, 15 anos já pegou 30 dias de cana por bater em alguém. E não era a primeira vez. Não Ah, era a é? primeira vez. Não. Ele tinha sido preso a outra vez porque ele tinha dado um murro na professora grávida de 7 meses. Isso, velho! Como psicopata. Ah, bomba relógio. Nossa, mas o menino tem que ser preso mesmo. Meu! E aí, Caraca. você recebeu essa notícia e como E, que você... e a Eu sua, não a sei sua nem filha, como ela agir, cara. ficou, ela manteve na escola, na mesma escola, e ele, tipo, saiu. O que aconteceu depois? Não, depois disso ela teve problemas psicológicos. Nossa, imagino, cara. E ela saiu da escola, passou a estudar online, porque ela não conseguia frequentar a escola, tinha ataque de pânico e tudo. E até hoje a gente ainda lidar com sequelas disso, mas... Quantos anos ela tem hoje? 20. 20. Ela, desculpa a pergunta, tá? Se você não quiser responder. Ela teve algum problema em se relacionar com um namorado, essa coisa toda? Teve, né? Ela era uma... Medo de... Sim. Ela, antes disso, ela sempre foi... Assim, aquele tipo de pessoa rodeada de amigos. Uhum. Criança normal, né? Um adolescente normal. E depois ela se fechou e a gente teve que trabalhar muito com psicólogo, com tratamento. Hoje ela já tá bem, já tá, vamos dizer, 90% normal, mas de vez em quando ainda acontece uns Mas e que ela não era bobinha, né? Porque você pega uma criança bobinha, o carinha ia fazer o que quer, tipo... Não, ele ia conseguir, não ia Ela aí que tá, ia não ia fazer o ter trabalho, agressão, não ia ela ia ter- fazer o é, trabalho. Ia fazer o trabalho. Ele ia conseguir, ele ia devia fazer escravizar, porque isso deve acontecer, cara. Deve fazer com muita o gente, tempo né? todo. É os Né? bullying, né? Que É. acontece. E ele, depois você ficou sabendo alguma coisa dele, tipo, hoje, que ele... Não sei. Isso não aconteceu aqui em Orlando. Ah, tá. Aconteceu em outro estado, a gente não estava morando Ah, vocês não aqui. estavam aqui? Ah, menos mal, né? É. E então, assim, não tem notícia Sim. do garoto, não. E se comparar, onde mais você morou aqui nos Estados Unidos, Flaviane? Eu morei aqui por 7 anos, depois morei 1 ano na Califórnia e depois morei 3 anos em Washington State. E o que você achou desses outros? É isso que eu ia perguntar. Porque todo mundo fala, eu, assim, particularmente, a gente viajou bastante já Bom também, banheiro, né? Monte. Em vários estados. E, cara, eu não consigo, tipo, me ver morando em outro estado, sabe? Por mais que nem eu gosto muito de Tennessee, que a gente foi pra lá, é gostoso, é bem country, assim, né? Eu gosto muito, assim, de roça, essas coisas, mas, cara, eu não consigo me ver morando longe da Flórida, porque eu vejo... A paisagem é bonita, o clima é gostoso, o pessoal, sabe, é agradável. Tipo, não sei, o que você achou de morar em Eu outro amo a Flórida. Pra mim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer quase todos os estados americanos. E eu